Mas a Bíblia é linda e diz assim que quanto mais eles eram oprimidos, quanto mais eles sofriam, mais eles cresciam. Eu não sei, não faço ideia o que você está passando, o momento que você está na sua vida, mas eu quero dizer para você que é no momento de prova, que é no momento de luta, que é no momento de aflição que a gente mais cresce. Já viu que quando nada vai bem, quando tudo está complicado, é aí que o glória sai com mais força da nossa boca, é aí que o aleluia está mais presente na nossa vida, que um simples gesto de receber um copo de água a gente já agradece. Deus permite o vale, Deus permite o deserto, para que a gente possa entender que é no momento da aflição que Deus está nos moldando. Deserto não é para a morte, deserto é faculdade de Deus. Sabe, alguém está olhando para você e está dizendo: está assim porque pecou, está assim porque errou, está assim por aquilo e por assado. Não, 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 não. É Deus que está te preparando e te moldando para a fase que você vai passar. Sabe, alguém olhou para você e disse: vai morrer nessa prova, vai morrer nesse deserto. Não passa do dia de hoje, mas Satanás perdeu mais uma, porque olha você aqui, debaixo de prova, debaixo de luta, você continua glorificando, você continua adorando e entregar o que Jesus colocara dentro do meu coração. A Bíblia, em sua primeira fase, ela apresenta cerca de 5 livros. Esses 5 livros compõem a Torá dos judeus. Esses 5 livros, eles têm uma peculiaridade muito grande. Esses 5 livros são compostos pelo livro do Gênesis, o livro do Êxodo, o livro de Levíticos, o livro de Números e também o livro de Deuteronômio. O livro de Gênesis fala a respeito da criação, de toda a criação, de todo o início, de todas as coisas. O livro do Êxodo, ele fala a respeito da saída do povo de Israel do Egito, e por si só o seu nome Êxodo significa saída. O livro de Levíticos fala das ordens acerca dos levitas e também dos sacerdotes. O livro de Números é a contagem dos hebreus. E o livro de Deuteronômio é conhecido também e considerado como a segunda lei. Todos esses livros, eles têm uma importância muito grande. Como eu disse a vocês, esses livros compõem a Torá dos nossos irmãos judeus. E esses livros, na totalidade de 5, fazem menção desde a criação até em Deuteronômio, onde o mesmo Moisés que nós lemos aqui, ele vem a falecer. A Bíblia, ela é muito interessante, e quando eu vejo isso, eu consigo entender que o nosso Deus é um Deus que valoriza histórias. É um Deus que valoriza o começo, o meio e o fim também. Eu queria dizer a você já de antemão que Deus nunca, de forma nenhuma, honrará alguém, entregará algo para alguém, sem antes que este alguém passe por um processo. Quem sabe você deseja tanto algo e não recebeu. Quem sabe você veio para talvez escutar do pregador que hoje seria o dia da sua vitória. Mas melhor do que isso, eu quero dizer a você que Deus está permitindo você ter uma história. Deus está permitindo você passar por esse processo, porque o propósito é logo ali. Mas não existe propósito sem processo, não existe vitória sem caminhada. Você já viu um atleta vencer, ser um campeão olímpico sem antes treinar? Você já viu alguém chegar ao topo de uma missão eclesiástica sem antes começar do começo? Nós começamos servindo, ainda sem títulos, ainda sem consagração. Nós começamos servindo, nós começamos de baixo. Deus não honra, não é Deus que coloca o homem diretamente em cima. Deus ensina homens a subir escadas, porque o nosso Deus é um Deus de princípios. Nosso Deus é um Deus que preza a história do homem. Por vezes na Bíblia é citada histórias como essa daqui. Eu me pergunto o porquê de Deus apresentar e permitir que esse fato e esse momento na vida de Moisés ser escrito, o seu início ser dito assim, como um menino que foi colocado dentro do cesto que a mãe não poderia cuidar e deixado à beira do rio. É porque o nosso Deus, como eu disse a vocês, é um Deus que valoriza histórias. Este mesmo Moisés é o mesmo Moisés que Deus vai usar como libertador, é o mesmo Moisés que Deus vai usar para escrever esses livros, é o mesmo Moisés que Deus vai usar
com uma ousadia tão grande que diz a Bíblia que ele era tão ousado que ele pedia para ver Deus face a face. Mas Moisés precisou-se de uma história. Poderíamos dizer aqui sobre as 3 fases da vida de Moisés, onde Moisés era um cooperador, onde Moisés era um diácono e quando Moisés se torna um pastor. Mas não é assunto para hoje, a gente volta outro dia e fala sobre isso. A Bíblia fala que levanta-se um rei depois de José. E quem que é José? José, ele faz parte dos patriarcas. Quem que são os patriarcas? Abraão, Isaque e Jacó. E José é filho de Jacó, filho daquele homem que diz a Bíblia que lutou com o anjo de Deus no val de Jaboque. Esse mesmo Jacó é filho de Isaque, que esse mesmo Isaque é filho de Abraão, que Abraão, no capítulo de número 12 de Gênesis, o livro do começo, Deus chama ele, fala para ele se apartar de tudo, se afastar de tudo, porque ele tem uma grande descendência para ele, uma bênção muito grande para ele. Este mesmo Abraão, crendo na promessa, ele sai da sua terra, do meio da sua parentela, apenas com aquilo que ele tinha e com seu sobrinho Ló. Vocês sabem muito bem que ele leva e ele galga uma caminhada admirável. Tem erros sim, mas a caminhada de Abraão é tão admirável que a própria Bíblia chama ele de pai da fé. Ele tem um filho chamado Isaque, aquele que no Moriá Deus pede, ele oferece a Deus, mas Deus não permite que ele sacrifique, porque o nosso Deus não é Deus para receber sacrifícios humanos. Esse mesmo Isaque é o pai de Jacó, esse mesmo Jacó que é conhecido por enganador, usurpador, mas lá no val de Jaboque luta com o anjo e Deus muda o seu nome para Israel de Deus. Esse Jacó, diz a Bíblia que ele tem um filho na sua velhice e vai ter um filho chamado José. Esse José é diferenciado e diz a Bíblia que por ser diferenciado ele é odiado pelos seus irmãos. Não há outro motivo a não ser esse, ele é odiado pelos seus irmãos. Diz a Bíblia também que seu pai Jacó tece para ele uma túnica de várias cores, porém essa túnica aqui é diferente. Era normal um filho receber uma túnica de um pai que fosse até a altura dos seus cotovelos, mas a gente descobre que essa túnica de José, ela vinha até a altura dos seus punhos, e essa túnica não era dada a outro a não ser o filho do rei, o príncipe, o sucessor. Imagina os irmãos vendo o pai tecendo a túnica e dando a túnica para José, e diz a Bíblia que depois da túnica os irmãos começam a não ser mais pacíficos com ele, odeiam eles mais ainda. Mas José nunca pediu a túnica, mas ele ganhou a túnica do pai. Diz a Bíblia também que esse mesmo José, ele é vendido, depois ele vai para a casa de Potifar, depois ele se torna preso, depois ele vem, o rei honra ele se torna governador, uma posição que não existia, mas Deus faz assim, do nada Deus faz tudo. E diz a mesma Bíblia que esse José, que quando os seus irmãos descem, ele recebe os seus irmãos não com ressentimento no coração, porque José é um crente diferenciado, ele não guarda mágoas, mas ele coleciona gratidão. E diz a Bíblia que ele recebe os seus irmãos, e ali se levanta um grande povo, começa a povoar a terra. Porém a Bíblia no livro do Êxodo começa dizendo que essa geração junto com José e os seus irmãos se passou. Se levanta-se um novo rei, a saber, diz os estudos que é Ramassés II. Esse não conhece a José, não conhece a história de José, o legado de José. E diz a Bíblia que ele olha para aquele povo tão numeroso e grande e diz: olha, eu estou com medo, eu estou preocupado, porque se esse povo se juntar junto com os nossos inimigos, se vierem contra nós na peleja, certamente a gente não vai aguentar, nós somos menos do que ele. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar um opróbrio sobre eles, vamos aumentar o jugo sobre eles. Assim, cansados, eles não vão mais produzir, eles não vão mais se proliferar, eles não vão mais se multiplicar. Mas a Bíblia é linda e diz assim que quanto mais eles eram oprimidos, quanto mais eles sofriam, mais eles cresciam. Eu não sei, não faço ideia o que você está passando, o momento que você está na sua vida, mas eu quero dizer para você que é no momento de prova, que é no momento de luta, que é no momento de aflição que a gente mais cresce. Já viu que quando nada vai bem, quando tudo está complicado, é aí que o glória sai com mais força da nossa boca, é aí que o aleluia está mais presente na nossa vida, que um simples gesto de receber um copo de água a gente já agradece. Deus permite o vale, Deus permite o deserto, para que a gente possa entender que é no momento da aflição que Deus está nos moldando. Deserto não é para a morte, deserto é faculdade de Deus. E eu vou repetir isso daqui, porque deserto
Deserto não é para a morte, deserto é faculdade de Deus. Quem sabe alguém está olhando para você e está dizendo: está assim porque pecou, está assim porque errou, está assim por aquilo e por assado. Não, 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 não. É Deus que está te preparando e te moldando para a fase que você vai passar. Oh, glória a Jesus. Carabachandaraia. Oh, glória a Jesus. Quem sabe alguém olhou para você e disse: vai morrer nessa prova, vai morrer nesse deserto. Não passa do dia de hoje, mas Satanás perdeu mais uma, porque olha você aqui, mesmo debaixo de prova, debaixo de luta, você continua glorificando, você continua adorando, porque eles são assim, Douglas. Para estender a mão não tem ninguém, mas para jogar pedras é muito. Mas Deus nos trouxe aqui nesta noite para dizer: enquanto eles apedrejam, enquanto as portas se fecham, o céu está dizendo: eu estou te sustentando, eu estou cuidando de você. Eu coloquei um ribeiro, de sede você não morre, mas de a comida eu vou mandar um corvo. Se preciso for, eu faço uma viúva que não tem nada para te sustentar. Tudo porque quem te chamou garante. Quem começou a boa obra, Rabachandaraia. Glória a Jesus. Eu estou gostando do ambiente, eu estou gostando da atmosfera. Diz a Bíblia então que quanto mais eles são perseguidos e quanto mais o opróbrio do faraó, do rei, perdão, está sobre eles, mais eles estão crescendo. O rei então, vendo isso, fica inconformado e indignado. Agora eles vão chamar as parteiras e vai dar uma ordem. E qual ordem que é essa? Todos os meninos, homens que nascer, vocês podem matar, mas todas as meninas vocês deixam viver. Diz a Bíblia que tem duas mulheres de Deus ali no meio das parteiras. Essas temem a Deus e dizem: não vamos fazer assim. Certo dia, o rei descobre que os meninos estão ainda com vida, está nascendo. O rei chama todas elas e diz: o que está acontecendo? Eu não dei uma ordem, eu não coloquei um decreto que todo menino que nascesse era para matar. Elas muito sabem, muito inteligentes, diz a Bíblia que Deus dá graça para elas. Elas então olham para o rei e diz: olha, rei, as mulheres hebreias é diferente das mulheres egípcias. Quando a gente chega lá, elas já deram à luz. Então o rei, ele entra agora numa cápsula de inconformação e ele diz: vamos fazer melhor então. Faça o seguinte, pode até nascer, mas quando nascer, lança no rio Nilo. E a ordem do rei é essa: não é nem para jogar, não é nem para deixar, é para lançar no rio Nilo. Só que daí começa o capítulo de número 2 e diz que um homem da tribo de Levi vai e procura uma esposa também da descendência da tribo de Levi. Esse mesmo acha, e diz a Bíblia que essa mulher concebe, o menino nasce. E quando o menino nasce, ela vê que o menino é muito formoso, então ela consegue esconder o menino por 3 meses. Diz a Bíblia que não podendo mais esconder o menino, ela pega uma arca, passa betume, ela passa um piche em volta daquela arca. E não sei se você sabe, mas o betume servia como algo que não deixaria aquela arca afundar. Ele servia como algo que fazia com que aquela arca ficasse blindada. E melhor do que isso, diz a Bíblia que ela não joga o menino, ela não joga a arca no meio do rio. Antes, coloca na beira junto aos juncos. Ela deixa o menino ali. E quem sabe na cabeça de Joquebede, o que passava era: o meu filho tão amado, tive que deixar o menino, tive que abandonar o menino. Mas é interessante isso daqui, pastor, sabe por quê? Ela não joga o menino, ela não deixa de qualquer jeito. E isso daqui, na minha visão, parece-se como algo de alguém que ainda tem esperança, mesmo sabendo que não poderia mais ficar com o menino, mesmo sabendo que tinha um decreto, ela ainda tem esperança que o menino pode viver. Eu não sei, não imagino. Quem sabe você entrou aqui com alguém dizendo para você: é só fogo de palha, já já você para. Começou a pregar agora, vai aguentar 2 bordoadas, mas Deus me trouxe aqui para dizer: não perca a esperança. Rabachandarábia. O rei está dizendo e está dizendo que vai ter morte, mas Joquebede ainda tem esperança dentro do teu coração. Pode perder tudo, pode se perder tudo, os amigos podem te deixar, o emprego pode se fechar, as portas também podem se fechar,
baixa, mas ainda assim não deixe de ter esperanças e de acreditar. Por que, Valdemar? Porque Salmo 30 e o seu verso de número 5 diz que a ira de Deus dura um só momento e que no favor dele está a vida. O choro pode durar uma noite, ele coloca prazo de validade, mas quando chega na hora da alegria, ele diz assim: ela chega pela manhã. E eu não vejo o salmista colocando prazo de validade na alegria, mas ele coloca prazo de validade na tristeza. Sabe o que é isso? Ele está dizendo: isso que você está passando é momentâneo, não há de se comparar com o que Deus vai trazer para a sua vida. Oh glória, oh glória. Quem tem mão e pode levantar, porque eu vou profetizar aqui. O momento não define o teu destino. O momento não define o teu destino. O que está para vir é maior do que o que está acontecendo agora. Oh glória. É só uma nuvem turva, já já vai passar, o sol vai raiar de novo e você vai cantar do outro lado. Você pensou em pendurar a harpa no salgueiro, mas Deus está dizendo: fui eu que te chamei. Baixa a guarda agora não, desiste agora não, está vindo um amanhecer aí. Oh glória. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Oh glória. A esperança não pode morrer. O mundo tem um ditado que diz assim, que a esperança é a última que morre, mas a minha Bíblia diz que enquanto a vida há esperança. Se você está respirando, então você tem motivo para acreditar ainda. Se você está conseguindo respirar, você tem motivo para acreditar que foi Deus quem fez a promessa e é Deus quem vai cumprir no momento oportuno. Diz a Bíblia que Joquebede deixa o menino à beira do rio, e aí tem uma menina chamada Miriam, irmã de Moisés, e a Bíblia diz que ela fica de longe olhando o que vai acontecer com o menino. Olha que interessante isso daqui, varão. Ela tinha todas as possibilidades e todas as escolhas para ir chorar dentro de casa, mas ainda assim ela ficou lá e disse: eu quero ver o que vai acontecer, porque assim como a minha mãe acreditou, eu também acredito que vai acontecer alguma... Oh glória! Oh glória! Ela quer ver o que vai acontecer com o menino Moisés. Ela não desiste, ela não se contém ao tempo de choro. E eu te provo dentro da Bíblia que a gente não pode, um verdadeiro adorador, em momento nenhum se conter a um momento de choro. Evangelho de Jesus segundo escreveu João no seu capítulo de número 11. Diz a Bíblia que Lázaro morre. Quando Jesus chega depois de 4 dias, diz a Bíblia que ele cheira mal. Marta chega e reclama que Jesus não sabe, por isso que o seu irmão morreu. Mas no verso de número 31 diz assim, que quando Maria se levanta, quando ela vê Jesus, ela se levanta tão rapidamente, que aqueles homens que estavam com ela e as mulheres diziam: certamente ela vai ao sepulcro chorar. Olha a ideia deles. Eles estavam limitados ao luto, eles estavam limitados às lágrimas. Só que a minha Bíblia é linda e ela diz assim: e Maria correu aos pés de Jesus, e chegando lá, ela o adorou. Diferentemente do que todo mundo pensava, que ela ia se afogar em lágrimas, Maria, quando entendeu que Jesus chegou, a sua atitude foi diferente. Será que a sua atitude pode ser diferente quando Jesus chegar? Será que a sua atitude, quando entender que Jesus está presente, pode ser diferente? Valdemar, até agora eu não dei um glória, não dei um aleluia, eu não senti Deus. Eu quero dizer para você que um verdadeiro adorador, mesmo quando tudo vai mal na sua vida, ele ainda se levanta e se dobra para adorar ao... Por que, Valdemar? Porque ele entendeu que maior do que o choro é a alegria que o Senhor pode dar para ele, que maior do que o luto é o Deus que pode dar vida. Oh glória! Dito isso, diz a Bíblia que a filha do rei está descendo, e ela vai tomar banho no rio. E quando ela está lá junto com as suas senhoras, ela vê um cesto e ela ordena que as moças tragam até ela. Quando o cesto chega, a Bíblia diz que ela abre o cesto, olha o menino ainda chorando, e diz: certamente é um filho dos hebreus. A pergunta que não se cala:
O menino não tinha plaquinha de identidade. O menino não tinha um bilhete dizendo quem ele era. Mas ela olhou e disse: só pelo choro eu sei quem que é. Porque até o choro de um crente é diferente. Já percebeu? Ninguém precisa apresentar um crente de verdade. Quando ele chega, não demora muito, alguém olha e fala assim: tu é crente, não é? Ele não precisa de muito. Ele não precisa se apresentar, porque o próprio Deus apresenta ele. E existe hoje no nosso meio uma falsa aceitação do mundo, que é assim, que eles chamam de padrão de beleza. Eles dizem assim que o nosso cabelo tem que ser assim, a nossa roupa tem que ser daquele outro jeito, nós temos que sentar assim, se vestir assim, falar assim. Mas a gente é diferente. Nosso padrão é do céu. A gente não se enquadra nesse oval do mundo. Nós somos quadrado mesmo. A gente é diferente mesmo. Porque eles têm que olhar pra gente e têm que entender que a gente é crente de verdade. A gente não depende de aprovação de A nem de B. Não é A e nem B que nos socorre quando a gente precisa. É Jesus de Nazaré. E ela olha e fala: certamente é um filho dos hebreus. Aí Miriam entra em cena. Ela diz: olha que menina inteligente. Ela nem espera. Ela já chega e diz: olha, será que eu posso chamar para você uma ama hebreia para cuidar da criança? A Bíblia diz que era só uma criança, mas a sabedoria da criança é tão admirável que você já vê Deus trabalhando através da criança. E às vezes nós menosprezamos as nossas crianças. Aí eu vou levar ele para IBD para ele não ficar em casa sozinho. Não leva o teu filho para aprender. Ao invés de tu dar o telefone pro teu filho, dá uma Bíblia colorida para ele ler, para ele desenhar, para ele fazer. A gente não investe mais nos nossos filhos. Aí quando eles crescem, a gente quer que eles sejam pregador, que eles sejam cantor, que eles sejam adorador. Como se a gente não deu uma base para as crianças. As crianças é a base da nossa igreja. Um dia eu fui criança, um dia vocês foram criança. Faz tempo que eu fui criança, mas um dia já fui criança também. Nós precisamos de uma base. E a gente precisa entender que as crianças precisam aprender quem é Jesus desde cedo. Ah, mas é muito pequeno não, porque lá fora, lá nas escolas já querem implantar a cartilha de identidade de gênero, dizendo que seu menino pode ser menino e a sua menina pode ser menino. O sangue de Jesus nos cobre e nos livra de tal mal. Mas se a gente não ensina, a gente dá a brecha para o mundo ensinar. A menina chega e fala assim: você quer que eu chame? De pronto, imediato, a filha do rei diz: quero. Ela vai lá e chama e fala: ô mãe, deixa eu dizer um negócio para a senhora. A senhora saiu e eu fiquei. O dia não era bom para a senhora adorar. A senhora não estava muito na sintonia do culto, mas eu estava ligada no culto. Aí tem uma oportunidade lá e precisa apresentar uma ama. E eu vou dizer um negócio para você: é a senhora. A Bíblia não diz, mas imagina Joquebede. Quem sabe se ela estava sentada em pé? Não sei. Mas apressadamente eu tenho certeza que ela saiu. Ela galgou, e quando ela chegou lá, a filha do rei falou assim: é você que a ama? Ela disse sim. Ela disse: pega o menino, cria um menino, e melhor do que isso, eu vou te dar um salário que vai ser o teu pago por cuidar do menino. A ordem que veio do rei e do pai era: joga dentro do rio, mata todos. Isso daqui entristece o coração dela, porque ela não pode mais esconder, vai ter que matar a criança. Só que a ordem que vem de Deus depois, através da filha do rei, é: pega a criança, mulher, vai embora, e melhor do que isso, eu vou lhe dar um salário para você cuidar da criança. Da mesma fonte que veio a palavra de morte, a mesma fonte que vai sustentar para dar vida. Imagina se Joquebede vira e fala: você é filha do rei, eu não quero nada que venha de você. Ela estaria perdendo a oportunidade. Mas Joquebede é inteligente, ela não retribui no mesmo pago. E um crente inteligente, ele age assim:
Porque por vezes Deus vai usar pessoas que não são para abençoar nós que somos. Isso daqui não é loucura. É Deus quem faz. Quem nunca foi abençoado aqui por uma pessoa que nem crente era, mas olhou para a gente e disse: olha, assim, 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 é seu, pega para você. Eu me lembro até hoje, a gente era muito pequeno, eu não me lembro a idade. Nós estávamos passando por uma fase muito difícil na minha casa. A gente morava em outra cidade, uma casa de favor, nós não tínhamos nada para comer, nós éramos todos pequenos. Minha mãe chorando muito, porque dentro de casa, no armário, só tinha um pacote de lentilha. E criança, vocês sabem como é que é. Era hora de almoço, se não me engano, se não me falha a memória, era no domingo. E vocês sabem, almoço de domingo é bênção. Quando deu mais ou menos 11 horas, 11h30, chegou um carro e parou na porta da minha casa. O irmão, meio magrinho assim, moreninho, desceu. Ele desceu com uma cesta tão grande que era quase maior do que ele. Ele chamou minha mãe e disse: ô irmã, não lhe conheço, não sei o teu nome, mas eu estava lá na igreja agora, Deus incomodou, eu saí da igreja, eu vim trazer isso daqui. Eu me lembro que daquele dia, a gente, criança, a gente não entendeu muito bem, mas a gente ficou muito feliz. O dia que eu pude entender que Deus usava um crente para abençoar nós que não éramos, e usava a nossa vida que não éramos para abençoar quem era. Aí eu pude entender que por vezes Deus vai usar quem não é para abençoar quem é. Às vezes a gente diz assim: mas não é crente, eu vou pegar. Não, irmão, faz uma oração. Lembra do profeta? Tinha veneno na panela. Não tem problema, vai matar não. Deus abençoe em nome de Jesus. Livra de todo veneno aqui. Vamos comer, vamos embora, vamos dar glória para Jesus. Ela chama, ama, pega e vai receber um salário. E a Bíblia diz que ela abraça um menino. É sair para criar o menino. O mesmo menino que em lágrimas ela colocou no cesto, é o mesmo menino que agora com um sorriso de orelha a orelha ela abaixa e diz: obrigado. Porque na onde eu achei que havia morte, o Senhor está dando vida. Obrigado porque o Senhor fez melhor do que eu imaginava e do que eu pensava. Eu não conseguia mais esconder e eu achei que era o fim. O Senhor veio. Não sei como é que a notícia chegou para o rei. Não sei como é que ele reagiu. Eu só sei que a Bíblia diz que o menino cresceu. E quando cresceu, Deus preparou e falou: agora é hora de você ir lá para o rei. Agora é hora de você ir lá para o palácio. Só que se você perceber do verso 1 até o verso 9, o menino não tem nome. O menino não tem identidade. O menino não é chamado por nome algum. Isso daqui me chamou muita atenção, porque ele nasceu, e automaticamente quando a criança nasce, antes dela nascer, a gente já tem um nome. Todo mundo aqui antes de nascer já tinha um nome. Se não teve nome na hora de registrar, teve um nome. Mas do 1 até o 9, de criança até ele ficar grande, ele não tem nome. Ele não tem uma identidade. Só que o verso de número 10 diz que quando ela foi levar ele até a filha do rei, a filha do rei olhou para ele e falou assim: você vai se chamar Moisés, porque certamente das águas eu te tirei. Perceba que o nome dele é acoplado com a história dele. Eu disse a vocês no começo que Deus é um Deus que valoriza histórias, que Deus é um Deus que prioriza histórias. E todas as vezes que a gente pensa e imagina desistir do propósito, a gente está desistindo do que Deus quer fazer na nossa vida. Se Joquebede perde as esperanças e ela mata a criança, a gente não teria o Moisés que escreveu os 5 livros, não teríamos o Moisés que foi libertador, não teríamos o Moisés que escreveu os mandamentos, não teríamos esse Moisés que estou pregando a vocês. Se você desistir hoje do projeto de Deus, queira você ou não, acredite você ou não, mas muitas pessoas junto com você vai desistir. Eu sei que é dolorido, eu sei que é complicado, é muito difícil caminhar sozinho, é muito difícil ter esperança quando tudo diz que não. É muito fácil olhar para Pedro e dizer que ele é de pouca fé, quando não somos nós que estamos dentro do barco. Quem sabe, você entrou aqui, as ondas estão batendo, o vento também de um lado para o outro. Está muito difícil, está muito complicado. Chutar o pau da barraca parece a melhor opção e solução. Desistir e baixar a guarda agora parece uma escolha inteligente.
Mas desde o começo até agora, o final, eu quero dizer para você: não desista do propósito de Deus para a sua vida. Mas para você alcançar o propósito, suporta o processo. Para você alcançar o que Deus tem para a sua vida, suporta esse momento de luta, suporta esse momento de prova. Mas Valdemar, hoje eu tenho que pedir emprestado, amanhã você vai ter para dar e não pedir emprestado. Valdemar, está tudo muito difícil na minha vida. Valdemar, as coisas estão tão apertadas que eu não sei mais o que é sair, eu não sei o que é dar um presente para os meus filhos. Descansa, é só propósito de Deus, é só processo de Deus, porque lá na frente você vai ter não para emprestar, mas para dar, e não vai fazer falta. Você lembra da viúva? Ela chegou para Eliseu e disse: eu tenho uma dívida muito grande, eu não tenho como pagar. Ele disse: entra para dentro da tua casa, fecha a porta sobre ti, pega vasos emprestados, porque o azeite vai descer, e azeite significa a providência de Deus. Ela não tinha da onde tirar, mas tinha um Deus que do nada fazia tudo. E eu te provo dentro da Bíblia, para a gente terminar aqui. Gênesis capítulo 1 e o verso também 1 diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Isso daqui, a primeira palavra é Bereshit, a segunda é Bará e a terceira é Elohi. A palavra Bará, que é a segunda palavra, significa criar a partir do nada, ou trazer do nada e moldar conforme a tua vontade. Era Deus dizendo: do nada eu posso trazer o que eu quero e fazer existente. No momento que ninguém dá nada, é no momento de prova e de luta que eu posso suscitar um alívio para a sua vida. É no momento que você acha que os céus estão fechados, que eu abro o céu e te mostro que os céus não estão fechados. É só processo para você chegar no propósito. E se quer Bíblia, lá vai. Salmo de número 84 diz assim: que quando eles passando pelo vale de Baca, eles vão fazer dele um rio cheio. E uma das curiosidades do vale de Baca é que no meio do vale de Baca tem uma planta chamada balsameira, que eu e você conhece muito bem. Ela tem duas coisas interessantes. A primeira, o seu cheiro. Quando o bálsamo ele é derramado no ambiente, o seu cheiro é inconfundível. O cheiro exala e toma conta do lugar. E qual que é a segunda característica? Ela serve de remédio para estancar a dor, ferimento e dar alívio naquilo que dói. É Deus dizendo: no meio desse vale, no meio desse deserto, eu preparei um bálsamo para a tua vida. Eu preparei algo para te dar refrigério. Eu preparei uma paz para colocar no teu coração, porque eu saberia que sem essa pausa você não aguentaria. É por isso que hoje você está vivendo isso. Os amigos te deixaram, quem sabe até o relacionamento acabou, quem sabe até de igreja você teve que trocar. Mas é Deus dizendo: eu permitir o vento só para mostrar para você que eu sou o Deus que manda no vento, manda no mar. E melhor do que isso, eu estou preparando algo que não subiu ao teu coração, não ouviu os seus ouvidos ainda, e nem chegou aos seus olhos. O que é? É que de Deus, o que vem de Deus é bom, perfeito e agradável, assim como a tua vontade. Suporta o processo, o propósito é logo ali. Suporta o processo é logo ali. Por gentileza, fique de pé, em nome de Jesus. Eu prometi para vocês que não passaria do horário. 9 horas certinho. Jesus é fiel, Jesus é lindo. Aqui é o nome daquele. Marcos. Você pode dar um passinho aqui, por favor? Por gentileza. Isso. Enquanto eu pregava aqui, Jesus falava no meu coração que Ele tem algo na tua vida. Mas não se estranhe pelo processo que você irá passar. O processo é necessário. Eu aprendi há um tempo atrás que o ourives, ele sabe a temperatura ideal para deixar o ouro conforme deve ser. Deus sabe a medida exata que você pode suportar. Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus que se engana. O processo que você está entrando, está sendo inserido. Alguém vai olhar para você e vai dizer: que isso, Marcão? Tu tá doido, rapaz? Para que esse negócio de ir para a igreja, quando você foi para lá, quando você disse que ia ficar firme,
tudo ficou pior na sua vida. Eles vão olhar para você e vai dizer: tu tá maluco, rapaz, volta para cá, volta para essa banda. Mas não desista do processo de Deus na sua vida. Eu disse aqui, vou repetir: se Joquebede tivesse desistido de Moisés, a gente não teria o Moisés que a gente tem hoje. Se Jesus tivesse desistido e fracassado lá no deserto, a gente não teria uma história de superação para estar em cima hoje. Se você desistir do processo hoje, amanhã você não alcançará o propósito de Deus. Jesus contou uma história de dois homens. Um faz a casa na areia e o outro na rocha. Isso daqui me chama muita atenção, porque ele diz que faz a casa na rocha, quando vem o vento leva. Mas o que faz a casa na rocha, quando o vento bate, o vento não leva. A casa não sai do lugar. Rocha fala sobre firmeza, lugar de segurança. Firme-se cada dia mais em Deus. Porque o vento pode bater da direita, da esquerda, às vezes até de cima para baixo, até nas nossas costas. E parece que isso vai ser o nosso fim. Mas Deus quer te levar num nível maior e tão alto. Isso daqui, pastor, o senhor pode gravar. Deus quer levar esse menino num nível tão alto, que diferente do que ele viveu até hoje, Deus vai permitir um processo na vida dele. Mas nunca se esqueça, é Deus caminhando e levando ele até o propósito. E enquanto eu falo aqui, o Senhor, eu vejo ele em cima de um altar, de uma tribuna muito grande. Na retaguarda dele, muitas pessoas, muitos obreiros. À frente, uma igreja muito grande, parece um ginásio. Eu não vi ele cantando, eu não vi ele tocando, eu vi ele pregando com muita ousadia. Porque o Marcos que Deus chamou, Satanás jamais poderá impedir de se cumprir na vida dele o que Deus tem para ele. Vocês são testemunha. Olha o Marcos hoje, tira a foto com o Marcos hoje. Daqui a pouco, cadê o Marcos? Está lá na Austrália. Cadê o Marcos? Está de ponte aérea em ponte aérea. Mas primeiro vai ser preciso o processo. Deus vai fazer, porque o nosso Deus é fiel. Sabe por quê? Porque o mesmo Deus que te chamou, irmão, é o mesmo Deus que garante. Deus jamais te dará um processo maior do que você pode suportar. Como um martelo que bate em cima da castanha e ela se espedaça, assim parece o teu coração. Porque às vezes o que é simples e o teu coração deseja, você não alcança. Às vezes parece que acontece na vida de todo mundo, menos na sua. Às vezes a gente até cogita 2 passos para frente e 20 para trás. Mas é assim mesmo. A caminhada com Jesus é de processo em processo. Tudo que você viveu até aqui é experiências. Porque alguém olhou para você e você vai se recordar disso daí. Alguém olhou para você, desacreditou do Deus que está na tua vida, desacreditou do Deus que chamou a tua família. E até uma palavra de maldição lançaram sobre a sua vida: os seus filhos não vai ser nada e o teu casamento não vai durar muito. Mas hoje Jesus lança por terra toda a palavra de maldição, e Ele desce como um bálsamo para te dar força, refrigério e ânimo para você aguentar mais um pouco. Desiste não, levanta a tua cabeça, porque a ordem de Deus ainda é para marchar. Oh glória! Quem pode dar glória a Jesus comigo? Quem pode se alegrar a Jesus comigo? Eu passei um pouquinho, mas Jesus é bom, meu pastor. Jesus é fiel. E às vezes Jesus, Ele permite tudo isso acontecer na nossa vida para dizer que Ele tem a nossa história. Ele tem a história sua, Ele tem a história sua, Ele tem a minha história. Nosso problema é que às vezes a gente quer se enquadrar na história que não é nossa. O que Deus tem para mim é diferente do que Deus tem para você. O que Deus tem para você é melhor do que Deus tem para mim. E o que Deus tem para mim é melhor do que Deus tem para você. Por quê? Porque para mim, o que é para você é para você. Só que em tudo na nossa vida exige tempo. É degraus que a gente precisa subir. Um dia você adentrou, um dia você sentou, hoje você está aqui em cima.
Daqui a pouco Deus leva o pastor nisso para uma congregação, mas tu fica aqui. Daqui a pouco Deus te leva num lugar maior. E assim a gente vai vivendo de degrau em degrau. Mas nunca deixe que eles insiram você no quadrado que Deus não mandou você entrar. Você é você, ele é ele, ele é ele, ela é ela, eu sou eu. Cada um de nós tem uma identidade, uma história em Deus. Esses dias eu estava conversando com os irmãos, eu já vou terminar. Eu disse para eles, olha como é interessante. Tem uns irmãos que não são crentes, não faz nada na sua vida, não bebe, não usa nada, tem uma família boa, uma família perfeita, mas não servem a Jesus. Quando vem a Jesus, eles não têm, entre aspas, um testemunho impactante para contar. Mas o maior testemunho do homem não é de quando ele roubava, quando ele tinha uma peça na cinta, não. O maior testemunho do homem é ele dizer, eu aceitei a Jesus. Eu não era nada, não era ninguém, eu era só um menino dentro do cesto que chorava. Mas ele olhou para mim, ele viu graça, ele viu formosura onde o mundo não via. Ele me chamou de filho, ele te chamou de filho. E não se engane, não é porque fulano tem um testemunho que é impactante, tomou ouvido, não. O seu testemunho também é impactante para vidas que estão lá fora. Deus vai usar a vida de cada um de vocês. Deus vai usar a minha vida, vai usar a vida de cada um de vocês. Mas entenda que a gente vive de processo. E nós temos uma identidade em Deus. A minha digital não é a mesma digital da sua, não é a mesma. Cada um de nós tem uma digital. A mensagem era diferente, a mensagem, o rumo era outra, mas aprove Deus falar assim conosco. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês, e eu gostaria de dizer ao Senhor, você que chegou por último, Jesus te ama tanto, Jesus tem tanto zelo pela sua vida, que você é um vaso escolhido por Deus. Paulo, ele disse de certa vez que ele era um vaso escolhido desde o ventre. Mas Paulo fez o que fez, que todos nós sabemos e conhecemos, como ele era um vaso escolhido de Deus. O mesmo escreve que Deus chama aqueles que não são para confundir os que são, que ele escolhe as coisas loucas do mundo para confundir aquelas que se acham que é sábia. Você é um vaso escolhido de Deus. Nunca se esqueça disso. Aquele que te protege não dorme. Jesus que guia a sua vida, os seus passos. Às vezes a gente escuta uma voz dizendo, entra pela direita, não entra aqui, fulano não é confiável, ciclano não está com verdade. Isso não é a voz do nosso consciente, é o Espírito de Deus que está bradando dentro do nosso coração. Nunca se esqueça disso. A sua vida é muito preciosa para Deus. Deus abençoe, pastor. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.